Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, a paz do Senhor. Vamos continuar o nosso assunto de hoje. A nossa aula de hoje, o tema será a impaciência. Isso mesmo, impaciência. Mas tio Milton, o que é impaciência? Tenho certeza que você sabe. Impaciência é a falta de paciência. O nosso versículo base de hoje se encontra aqui na Palavra de Deus, no livro de Tiago, no capítulo 5 e o verso 7. Prestem atenção, vou ler para vocês. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva no tempo certo. Pois bem, a nossa história continua lá no livro de Êxodo, no capítulo 32. Moisés tinha subido lá no cume do monte e o povo começou a ficar impaciente porque ele estava demorando muito. Passou muito tempo lá em cima. E aí o que aconteceu? O povo começou a ficar impaciente e precisava e queria adorar um outro Deus. Porque parecia que eles achavam que o Deus de Moisés tinha se esquecido deles, tinha abandonado eles. E eles começaram a ficar impacientes e queriam adorar um outro Deus. Dessa forma, o povo foi até Arão, lembra de Arão, o irmão de Moisés, e falou para Arão assim: Arão, faz um Deus aí para a gente servir, porque Moisés está demorando muito e a gente não sabe quando que ele vai voltar. E Arão ficou preocupado porque aquela multidão, tudo impaciente, reclamando e falando, ele ficou meio sem saber o que fazer e aí respondeu assim: tudo bem, pessoal, tragam então tudo que vocês tiverem, todos os objetos de ouro que vocês tiverem, anel, brinco, pulseira, tudo que vocês tiverem de ouro. Aí ele derreteu todo aquele material de ouro e aí confeccionou um bezerro de ouro muito grande e colocou sobre um altar lá no cume. Aí levantou os braços assim e falou: povo, esse aqui é o Deus que nos tirou do Egito. E aí todos começaram a oferecer sacrifício, a dançar, a comer e a beber, tudo em volta daquele bezerro de ouro que tinha sido construído com os materiais que eles doaram. Só que acontece que Moisés desceu do monte e vendo aquilo, aquelas pessoas adorando um bezerro de ouro fabricado pelas próprias mãos deles, o que aconteceu? Moisés ficou muito zangado, mas muito zangado mesmo. E aí ele quebrou aquela imagem inteirinha, despedaçou toda ela até virar pó. Moisés também ficou muito bravo com Arão. Porque Arão que tinha dado a ideia de fazer aquele bezerro de ouro. Porque ele tinha permitido que aquilo acontecesse, enquanto ele estava lá em cima falando com Deus. Aí ele disse ao povo que pediria perdão ao Senhor. Moisés falou para o povo que ia pedir perdão para o Senhor. Aí Moisés voltou para falar com o Senhor, tremendo de medo, com muito medo. Aí Moisés pediu a Deus que perdoasse o que o povo tinha feito. Deus estava muito decepcionado com os israelitas pelo pecado que eles tinham cometido, idolatria. Eles estavam adorando um ídolo feito por mãos de homem. Mas depois Moisés começou a suplicar e implorar muito a Deus que os perdoasse. Aí Deus decidiu-lhes dar uma nova oportunidade. Viu só? Então, a impaciência e a inconstância destroem até os mais elevados propósitos. Viram só que história interessante? Vamos lá. O que se pode aprender com essa história que nós contamos? Nós podemos aprender que a paciência, veja bem, a paciência é a capacidade que se tem de suportar diferentes situações sem se alterar. Aliás, nós estamos vivendo uma situação diferente de isolamento. Então, se você está preocupado, nossa, mas esse isolamento não termina logo, eu quero voltar para a escola, eu quero voltar para a igreja, porque vai demorar. Então, a paciência é a capacidade de suportar essas situações diferentes sem se alterar. Espera no Senhor que as coisas acontecerão no momento certo. E, pelo contrário, a impaciência não permite ver com clareza a origem dos problemas e a melhor maneira de resolvê-los.
Se você quiser se adiantar e voltar para a escola antes da hora, ou voltar para antes da hora, começar a fazer as coisas fora do tempo, você não vai enxergar a melhor maneira de fazer. Então, devemos ter paciência, tá bom? Agora, comprove que você sabe. Só 2 perguntinhas muito fáceis. Por que os israelitas estavam impacientes? Por que eles estavam impacientes? Lembra que eu contei lá no comecinho da história? Vamos lá, tcharam! Um joinha só. A tia Lu faz como assim, ó? A tia Lu faz assim, ó, joinha assim, né? Tá bom fazer joinha igual ela. Pergunta 2, segunda pergunta. O que fez Moisés com o novo Deus que o seu povo tinha feito? Lembra que eu falei que eles construíram um bezerro de ouro? O que Moisés fez com aquele novo Deus? Tcharam! Muito bem. Agora, aprenda com pessoas mais experientes. Às vezes, se coloca uma pessoa como endeusada ou idolatrada. Ah, como assim, tio Milton? Por exemplo, às vezes jogador de futebol, algum artista, algum youtuber. Nossa, eu gosto muito e acaba idolatrando aquela pessoa. Se tornam ídolos. Existem vários ídolos que a gente coloca muitas vezes. Então, pergunte para os seus pais quais os riscos que se ocorrem ao fazer isso. Lembre-se que eu usei a palavra ídolos. E lembre-se que eu contei que o que deixou Moisés e Deus muito zangado com o povo foi que eles estavam adorando um ídolo feito por mãos humanas. Então, quando a gente coloca youtubers, jogadores de futebol, artistas, ou seja, quem for acima da adoração que nós devemos dar a Deus, o que ocorre? Pergunta para o papai e para a mamãe. Agora vamos lá na brincadeira, bem rapidinho. 1, 2, 3. É isso mesmo, 1, 2, 3 é o nome da brincadeira. Facinho, brincadeira muito legal. Ó, o jogo vai começar com a escolha de um guardião. Alguém da turma vai ser o guardião. Esse guardião vai ficar encostado numa parede, enquanto os jogadores vão se colocar a uma distância, lá na outra parede, bem longe. O guardião vai contar até 3 de costas para o jogador. Ele fica na parede, igual pique-esconde, né? Ele fica de costas e vai contar até 3. Enquanto ele estiver de costa e contando até 3, as outras crianças que estão do outro lado, lá na outra parede, vão tentar se aproximar da parede que ele está. Só que quando ele falar 3, ele vai virar. E se ele pegar alguém se mexendo, aí esse que ele apontar que estava se mexendo, vai voltar lá para o ponto 0, para a parede inicial. E os demais vão ficar estátua. Aí ele vai virar novamente, contar 1, 2, 3, e assim quem chegar primeiro na parede do guardião vai ser o vencedor. Legal, né? Fiquem com Deus. Tio Milton te ama.